Tudo bem, pessoal do Prepara SESI? Estamos aí em mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre física. E meu nome é Marcelo Costa. Vou estar trabalhando com vocês aí, falando sobre carga elétrica. A gente vai começar no primeiro assunto de física que a gente vê aí no terceiro ano do ensino médio, tá? Esse assunto serve tanto para o SSA quanto para o Enem. E aí vocês podem ver questões como essa, abordando o tema nas duas avaliações, tá certo? A gente tem aqui uma questão falando sobre um condutor eletricamente neutro, tá? Ligado à Terra, por um fio terra, tá aqui na figura, tá? Ela aproxima-se de um corpo de A, um corpo B carregado positivamente. E aí, pergunta o que pode acontecer. A gente vai voltar nessa questão depois que eu conversar com vocês sobre o assunto, tá? Eu estou mostrando a questão só para a gente ter uma ideia de como esse tema pode ser abordado. Bom, a eletricidade ela é um fenômeno bastante conhecido. Desde a antiguidade, o homem primitivo ele já olhava para os raios, os relâmpagos, tentando entender que fenômeno era esse, inclusive assustador, e muitos foram atribuídos ao longo da história aí como sendo atribuídos a divindades, né, aos deuses. Eram os deuses com raiva que usavam aquele fenômeno. Mas esse fenômeno sempre foi intrigante para o homem, sempre foi curioso, e uma das primeiras contribuições com relação a esse fenômeno foi feito por Tales de Mileto, século VI a.C., aproximadamente. Ele descobriu que quando ele fazia atrito entre alguns objetos, ele ganhava a propriedade de atrair objetos leves, como sementes e pedaços de folhas. Tem alguns dados históricos que dizem que ele percebeu isso quando ele pegou um pedaço de âmbar. Está aqui a figura para vocês do que é âmbar. Âmbar é aquela cera de árvore, né? Vocês têm uma referência ao âmbar no primeiro filme do Jurassic Park, quando eles encontraram um mosquitinho lá e retiraram o DNA desse mosquito do âmbar, né? Então tem essa referência do filme Jurassic Park sobre o âmbar. Então Tales de Mileto descobriu que isso acontecia quando ele pegou o âmbar e atritou aí com um tecido de lã. Quando ele fez isso, o âmbar atraiu objetos leves aí como sementes e pedaços de folhas. A palavra eletricidade deriva, então, dessa descoberta, porque o nome âmbar deriva do grego elétron, tá? Então, a origem do nome eletricidade vem dessa descoberta proposta por Tales de Mileto. Agora, a gente já sabe muito mais coisa. Ao longo da história, vários cientistas contribuíram no conhecimento de como as cargas se comportam nos corpos, como os corpos podem ser eletrizados ou não. E aí a gente vai conhecer o átomo, é a constituição da matéria. A gente vai falar um pouquinho de química, sim. A gente está falando das ciências da natureza e elas se completam e se complementam, né? A gente vai ver, então, aí a contribuição de Thomson, J.J. Thomson. Ele foi o primeiro a perceber que a matéria tinha carga. Ele fez, então, a descoberta da carga negativa da matéria, que é o elétron. Então, J.J. Thomson é considerado o pai do elétron porque foi ele que propôs que, olha, a matéria não é como o Dalton está dizendo, que é uma bolinha indivisível e tal, e sem carga. Ele disse que, para fazer sentido dos fenômenos que ele estava observando de eletricidade estática, a matéria tinha que ter carga, e ele definiu aí um novo modelo, que foi o modelo que ficou conhecido como pudim de passas. Depois, estudando radioatividade, Rutherford fez a proposta de um novo modelo, mostrando que o de Thomson também não atendia todos os fenômenos. Quando se estudava radioatividade, o modelo de Thomson não se explicava totalmente, tá? Então, a cada vez que a gente vai vendo um fenômeno, a gente vai fazendo a proposta de um novo modelo que atenda a essa explicação, certo? O modelo de Rutherford, então, é um modelo que ficou conhecido como modelo planetário, e é esse modelo de átomo que a gente conhece como o modelo atual. Ele é formado por duas regiões, então a gente tem uma região mais interna. Essa região mais interna se chama núcleo,
e uma região mais externa que se chama eletrosfera. Na eletrosfera, a gente tem os elétrons. Na região do núcleo, a gente tem prótons e nêutrons. Atualmente, a gente sabe que prótons e elétrons podem interagir entre si por meio de forças de atração ou de repulsão. Então, tem uma atração e uma repulsão, os prótons de carga positiva, os elétrons de carga negativa, eles podem se atrair mutuamente ou se repelir, né? A gente vai falar de atração e repulsão, mas cargas diferentes, vocês vão aprender, vão se atrair. Essa propriedade que dá seu nome de carga elétrica e é simbolizada matematicamente pela letra Q. Vocês vão ver nas contas que esse Q está relacionado à quantidade de carga elétrica, tá? Então, essa propriedade que a gente está falando aí, dessas cargas poderem se atrair ou repelir, né? Os elétrons se repelem entre si, os prótons se repelem entre si, prótons e elétrons se atraem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas a gente vai representar essa quantidade de carga pela letra Q. E aí, a gente tem aqui quanto é a carga de um elétron, tá? A gente vai chamar isso de carga elementar. Esse valor, ele é medido numa unidade de medida chamada Coulomb, tá bom? Então, a carga de um elétron, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga do próton também é essa carga elementar. Então, tanto para um próton quanto para um elétron, a gente vai ter essa carga. Qual é a diferença? É que o próton vai ser positivo e o elétron vai ser negativo. Tá bom? Então, a gente vai ter o mesmo valor de carga para um próton e para um elétron, por isso que a gente chama de carga elementar, mas um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Aí você está pensando assim, ô Marcelo, e o nêutron? Gente, o nêutron não tem carga, né? A carga é zero, tá? Por isso que ele é, a gente diz carga nula, né? O nêutron não tem carga, tá bom? Se eu for comparar num determinado corpo o número de prótons e o número de elétrons, eu vou chegar na seguinte conclusão. Sempre que eu tiver um corpo que o número de prótons e elétrons for igual, esse corpo está eletricamente neutro. A quantidade de positivo e negativo dele é igual, eles se anulam, tá bom? Então, ele é eletricamente neutro. Se eu for observar a quantidade de prótons e elétrons, e aí o número de prótons é maior que o número de elétrons, tá? A gente vai ter um corpo eletrizado positivamente. Claro, se ele tem mais prótons que são positivos do que elétrons, a carga final desse objeto vai ser positiva, tá? Se eu tenho mais elétrons do que prótons, aí é o contrário. Eu tenho mais elétrons do que prótons, elétrons são negativos, ele está aí eletrizado negativamente. Tem um jeito de calcular a quantidade de carga de um objeto, de um corpo? Tem. A fórmula é Q igual a N vezes E. Tá? Esse N é o número de partículas que a gente tem e o E é a carga elementar de um elétron. Porque a gente não pode ter a quantidade, por exemplo, de meio elétron, de meio próton. A gente diz que a quantidade de carga elétrica ela é quantizada. Eu tenho sempre o mesmo pacotinho ali, sempre a mesma quantidade. Não posso ter metade de um elétron. Então, sempre vai ser o produto pelo número de partículas. Aliás, vai ser a carga elementar vezes o número de partículas que eu tiver. Então, se um corpo tem 2 elétrons a mais, eu vou multiplicar esse valor por 2, tá bom? Então, para saber a quantidade de carga de um corpo, eu vou contar a quantidade de partículas em excesso que ela tem, vezes a carga elementar. Vamos falar agora de quais são os princípios básicos da eletrostática. A gente tem 2 princípios básicos. O primeiro princípio é a atração e repulsão, e eu já dei spoiler dessa informação lá no comecinho, quando eu falei para vocês. Eu tenho aqui cargas de sinais iguais, elas se repelem, ó, uma para um lado, uma para o outro. Repelir é se afastar, né? Então, elas se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. A gente costuma dizer aí, né, de forma romântica, que os opostos se atraem.
na física isso também acontece, tá? Então, essa teoria é inspirada na física. Então, os opostos aqui se atraem, tá? Tem uma força de atração entre elas. Já os iguais, ó, força de repulsão. O segundo princípio da eletrostática, e muito importante, é que num sistema isolado, a carga elétrica total se conserva, não varia. A carga elétrica total antes de qualquer evento vai ser igual à carga elétrica total depois desse evento. Como assim, Marcelo? Vamos pensar num exemplo agora. Imagina que eu tenho aqui um corpo que tem um excesso de 2 elétrons, tem um outro corpo aqui que tem um excesso de 3. No total, nesse sistema isolado que eu estou imaginando aqui com vocês, eu tenho 5, tá? Eu tenho 5 elétrons. Aí eu fiz o contato entre eles, o elétron passou de um corpo para outro, a gente teve uma situação como essa. Depois do meu evento, ó, depois do meu evento, a quantidade total de elétrons continua 5. Essa carga, ela não some, ela não, sabe, num sistema isolado, essa carga nem é criada, nem desaparece, ela permanece constante. Então, no sistema isolado, o que acontecer vai ser antes e depois, ó, a quantidade de carga antes e depois vai ser igual. É o princípio de conservação das cargas elétricas. Então, a gente tem 2 princípios, atração e repulsão de cargas, os opostos se atraem, tá? E a conservação de cargas elétricas, antes do evento e depois do evento, a quantidade total de cargas vai ser igual, tá? Vamos falar agora de um tema que vocês já conhecem do dia a dia. A gente tem alguns materiais que são condutores e alguns materiais que são isolantes. Esses materiais têm essa diferença por causa da propriedade química desses materiais. Por exemplo, um material que é condutor, ele precisa ter, como a prata e o cobre, né? Ele precisa ter elétrons livres fracamente atraídos pelo núcleo. No caso dos metais, isso é bastante comum. Quando vocês aprenderam lá em química, vocês aprenderam que os metais, eles têm na última camada, os elétrons são fracamente ligados ao núcleo, formando uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons que vai favorecer a ligação metálica, por exemplo, mas também vai favorecer a condução de corrente elétrica. Então, eles são bons condutores porque eles têm bastante elétrons livres do núcleo, tá? Os materiais que são semicondutores, eles apresentam propriedades intermediárias entre os isolantes e os condutores. A gente tem aqui o germânio e o silício, são semicondutores. Eles podem conduzir, mas eles não conduzem tão bem quanto os condutores. Eles podem isolar, mas eles não isolam tão bem quanto os isolantes. Então, é meio termo, eles são semicondutores. Os isolantes, vidro e borracha, os elétrons livres, eles estão fortemente atraídos pelo núcleo. Significa que na última camada deles, lá, a camada de valência, eles têm elétrons intimamente ligados ao núcleo pela força de atração. Então, esses elétrons não estão disponíveis para a condução de corrente elétrica, por isso que eles são isolantes, tá bom? Então, a diferença entre condutores e isolantes está relacionada à quantidade de elétrons que eu tenho livres, que não são atraídos pelo núcleo, ele vai ser condutor. Se esses elétrons são muito atraídos pelo núcleo, ele vai ser isolante, e a gente tem um intermediário aí, que a gente vai chamar de semicondutor, tá? Agora, a gente vai falar sobre os processos de eletrização. A gente tem 3 formas de eletrizar um corpo. O que é processo de eletrização, Marcela? Vou explicar para você. Eu posso pegar um corpo que está neutro e posso deixar ele eletrizado. Posso fazer um processo de eletrização, eletrizar um corpo. E a gente tem 3 formas de fazer isso. Por atrito, por contato ou por indução, tá? Então, atrito, contato e indução são as 3 formas de conduzir, de eletrizar um corpo. A gente vai ver cada uma delas em detalhe. A primeira delas, então, que a gente vai ver é o atrito. A gente pode eletrizar um corpo por atrito. Por exemplo, se ocorrer eletrização por atrito entre 2 corpos inicialmente neutros, as cargas elétricas adquiridas por esses corpos serão de mesmo módulo, porém de sinais contrários.
tem muito fisiquez aí para a gente entender. Vamos falar de forma mais clara, tá? Eu tenho aqui, então, ó, dois corpos que não têm carga. Eles estão neutros, tá? Então, dois corpos inicialmente neutros. Vai acontecer atrito entre eles, ó. Vai esfregar um corpinho aí no outro. Nesse caso, eu estou passando seda num canudo de plástico. Quando isso acontecer, ó, olha o que aconteceu com a seda. Ela está eletrizada positivamente e o canudo de plástico eletrizado negativamente. Então, eram os dois neutros, depois do atrito, um ficou positivo e o outro ficou negativo. Quem é que define quem fica positivo e quem fica negativo? Tem uma escala que a gente vai ver lá na questão que eu vou trabalhar com vocês, que chama série triboelétrica. A série triboelétrica vai me dizer se aquele material tem a tendência de ficar positivo ou de ficar eletrizado negativamente, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, lembrando, resuminho, na eletrização por atrito, os dois são neutros, depois da eletrização, um fica positivo, o outro fica negativo. Na eletrização por contato, a gente tem uma situação diferente. Observa aqui, eu tenho um corpo que está eletrizado negativamente aqui, tá? Vocês estão vendo aí a carga negativa. Carga de A, quantidade de carga de A é menor do que zero. Então, eu tenho aí um corpo eletrizado negativamente. Eu tenho aqui um corpo B que está neutro. Ele não tem cargas em excesso, tá? Então, está zeradinho aqui. Quando eu coloco A e B em contato, olha o que acontece. Eu tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons em excesso em A. Quando eu juntei A e B, eu dividi a quantidade de carga para os dois. Tá? Então, antes do contato, eu só tinha A eletrizado e B era neutro. Depois do contato, os dois ficaram eletrizados. E os dois ficaram eletrizados negativamente, tá? Como A era negativo, quando eletrizou, os dois vão ficar negativos. Então, ao final do processo, ambas têm aí a mesma carga, tá? Então, só relembrando lá do atrito. Lá no atrito, eu tinha os dois neutros. Quando terminava, um ficava positivo e o outro negativo. Na eletrização por contato, eu tenho um negativo e o outro neutro. Quando termina, os dois são negativos. Ô, Marcelo, eu posso fazer uma eletrização por contato quando o corpo for positivo? Posso. Quando o corpo for positivo, olha o que vai acontecer. A mesma coisa que aconteceu antes. Eu tenho um positivo aqui. Tenho um neutro. Quando eu fiz o contato de A e B, ó, os elétrons vão passar de B para A e vão deixar B e A eletrizados positivamente. Aí você vai pensar assim, ô Marcelo, que elétrons passaram de B para A se B estava neutro? Gente, B está neutro porque a quantidade de carga positiva e negativa é igual. Mas ele tem elétrons lá, né? Só que estava igual com a quantidade de prótons. Então, esses elétrons aqui saem de B para A e aí os dois ficam positivos. Então, na eletrização por contato, se um é positivo, os dois terminam positivos. Se um é negativo, os dois terminam negativos, tá certo? Resuminho aí de eletrização por contato. Vamos falar agora do último tipo de eletrização, que é a eletrização por indução. Na indução é um pouquinho diferente. Eu tenho um indutor, tá certo? Esse indutor está eletrizado negativamente, já é um corpo que já está eletrizado, tá certo? Nesse caso, eletrizado negativamente. Quando ele aproxima, nesse caso não tem contato, tá bom? É dessa distância mesmo aí, ó, tá só próximo, ocorre uma organização das cargas. Como esse indutor ele está negativo, ele induz uma polarização das cargas. Eu tenho um lado positivo e esse lado que está mais distante do indutor, ele fica negativo. Então, eu reorganizei. Ele continua com a mesma quantidade de positivo e negativo, mas eu reorganizei. Se eu afastar esse indutor, as cargas voltam a ficar do mesmo jeito e o corpo A vai continuar neutro, ele não vai ser eletrizado.
Como é que eu faço, então, para eletrizar alguma coisa por indução? Eu preciso ligar nesse corpo, nesse momento que as cargas estão induzidas, um fio terra. Quando eu ligo um aterramento nesse corpo, eu faço com que, ó, você percebe que essas cargas positivas aqui, deixa eu voltar para o apontador aqui, você percebe que essas cargas positivas estão mais próximas dessas negativas aqui? É como se o corpo agora tivesse um excesso de negativos. Eu tenho essas daqui que estão, ó, pareadas com essa, se anularam aí, e eu tenho no corpo aí um excesso. O que vai acontecer com esses elétrons em excesso aí é que eles vão descer para a Terra, pelo fio terra. Se eu corto esse fio, ó, vou apagar aqui, se eu corto esse fio, agora o corpo fica eletrizado positivamente. Então, eu estou usando um indutor negativo e o corpo eletrizado ficou, induzido, né, ficou positivo. Então, na indução vai ser o contrário. Vamos para o resuminho, então. Na indução, se o meu indutor for negativo, o meu induzido vai ficar positivo. Se o meu indutor for positivo, Marcelo, ele vai ficar negativo. Vai ser sempre o contrário. Vamos recapitular tudo agora da eletrização. No atrito, os dois são neutros, um vai ficar positivo e o outro fica negativo. Quem vai dizer quem? Quem fica o quê? É a série triboelétrica. No contato, se o que eu estou fazendo contato, um deles é positivo, as duas ficam positivas. Se ele é negativo, as duas ficam negativas. E na indução, por último, se o indutor for negativo, o corpo induzido vai ficar positivo. Se for positivo, fica negativo, tá? Vai ser o contrário. Vamos agora para a questão que aborda alguma coisa sobre esse tema aí, tá? Como se sabe, é uma questão do Enem, tá bom? Como se sabe, o cobre é um metal muito empregado na fabricação de fios para instalações elétricas. Então, essa primeira parte da questão, ela vai trazer aquele texto norteador sobre o tema, tá? Os metais são condutores de eletricidade, então ela já dá aí a ideia. Está falando também, ó, o conceito sobre os elétrons livres, que são elétrons mais afastados do núcleo e por isso eles são fracamente ligados, sofrem pouca influência do núcleo, né? Esses elétrons se deslocam com mais facilidade dentro do material. Além disso, sabe-se que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, está dando aí o princípio da eletrostática, né? Buscando ficar o mais afastado possíveis entre si. As cargas de sinal contrário se atraem. Assinale a alternativa que descreve a distribuição de cargas elétricas dentro de um material condutor. E aí a gente tem as opções. Na letra A, a gente diz assim, os elétrons saem do material. Não tem nada a ver, né? A gente está falando sobre distribuição. A letra B também diz assim, ó, os elétrons não se movimentam. A gente acabou de falar que o elétron saiu de um corpo para o outro e tal. Essa daqui também não faz sentido. A letra C fala assim, os elétrons ficam distribuídos de maneira uniforme sobre toda a superfície do material. E essa é a resposta certa. A gente viu aí nessas figuras de eletrização que eu coloquei aí os símbolos de mais e menos na superfície do material, tá? Então, os elétrons ficam distribuídos, sim, na superfície do material. Uma questão aí teórica, facinho, a gente precisava fazer conta nenhuma, e aborda bastante o tema, e inclusive dá bastante explicação para nos ajudar a refrescar a memória. Então, por isso que é importante a leitura dos textos das questões. No SSA, a gente tem uma questão semelhante a essa, está falando aí sobre o processo de eletrização, e a gente já pode olhar para a figura sem nem ler, que está relacionado a um processo de indução. Eu tenho aqui a ligação de um aterramento, né? E tem um corpo que já está eletrizado, que é o meu indutor. Então, vamos ler aí. A figura abaixo apresenta um condutor A, eletricamente neutro, ligado à Terra. Aproxima-se de A um corpo B, carregado positivamente. Pode-se afirmar que o que acontece nessa situação? Ó? Eu estou aproximando
indutor positivo. Lembra que eu disse a vocês, é positivo, os negativos vão se organizar do lado de cá, os positivos vão se organizar do lado de cá. Quando eu aproximar, eu vou fazer com que pareça temporariamente que esse corpo tem mais positivo do que negativo, porque os outros negativos vão estar ocupados aqui. Então, como parece que tem mais positivo, eu vou ter elétrons subindo da Terra para esse corpo. Quando eu cortar o aterramento, esse corpo fica eletrizado negativamente. Ó. Indutor positivo, o corpo fica negativo. Eu tenho aqui, então, vamos ver qual é a alternativa que fala sobre isso. Os elétrons da Terra são atraídos para A. Olha aí, a resposta já está na letra A. Certo? Deixa eu marcar aqui para vocês. A resposta certa já está na letra A. Não vou nem comentar as outras alternativas, porque vocês já acompanharam a explicação na figura, tá? Vamos para mais uma. Aí, falando sobre a série triboelétrica que eu comentei para vocês, essa questão foi uma questão do Enem, tá? A série triboelétrica é ordenada de acordo com 2 critérios. Cada material eletrizado negativamente ou positivamente, atritado com qualquer outro material que o antecede ou sucede na série. Considere, então, a seguinte série, eu coloquei aqui do lado, tá? Dá uma olhada aqui. Eu tenho pele de coelho, vidro, mica, lã, pele de gato, e aí eu tenho seda, madeira, eu tenho vários materiais aí. Qualquer material que eu pegar, por exemplo, eu atritar vidro com seda. Seda não está mais para baixo na série do que o vidro. Quem tiver mais para baixo tem mais a tendência de ficar negativo. Quem está mais para cima, como o vidro, tem a tendência de ficar positivo, tá certo? Então, vai depender da série, a questão vai trazer a série triboelétrica para você. É só você lembrar que está para cima a tendência de ficar positivo, está mais para baixo na série a tendência de ficar negativo. Vamos ver a história da questão agora. Atrita-se um pano de lã em uma barra de vidro, inicialmente neutros. Posteriormente, coloca-se uma esfera de cobre em contato com o pano de lã, separando-os logo em seguida. No final desse processo, os sinais das cargas do pano, da esfera e da barra de vidro são respectivamente. Vamos por partes, né? A primeira parte que a gente vai pegar é que ele atritou quem? Um pano de lã com uma barra de vidro. Então, vidro está lá em cima na série e a lã está embaixo. Significa que o vidro ficou positivo e a lã ficou negativo. Então, eu já tenho aqui a primeira ideia do que aconteceu. O vidro ficou positivo, a lã ficou negativo. Depois, ele pegou uma esfera de cobre e botou em contato com o pano de lã. Lembra o que acontece na eletrização por contato? Eles ficam com... eu tenho um negativo e o outro está neutro. Os dois vão ficar negativos. Então, o pano de lã negativo, a esfera de cobre negativo e a barra de vidro positivo. Ele está perguntando aí, ó, prestem bastante atenção, respectivamente. Então, negativo, negativo e positivo, a gente tem essa resposta na letra E. Agora é com vocês, eu vou deixar disponível para vocês aí um exercício para a gente poder praticar um pouquinho mais esse conhecimento que a gente adquiriu hoje. E vamos em frente.